Esse é o review do capítulo 16 de Jujutsu Kaisen módulo titulado Luz do Instinto Assassino. Vamos lá, né? E olha só, rápido, o Maru tava na capa da Jump de novo, hein? Lá no fundo ali. O Maru tá atrás do Chihiro, hein? Tá atrás do Chihiro. Vamos lá. O capítulo começa com informação sobre as políticas de Jujutsu nas últimas décadas, né? Primeira informação que a gente tem é o negócio seguinte, ó. O clã Zenin, ele não é mais um dos grandes clãs, né? Graças a Maki, né? Obrigado, né? Obrigado, Maki. Pelos extras do volume 1, o clã Kamo ele foi removido também, né? Aparentemente foi removido também. O inventário do clã Kamo, o Kenjaku, ele deve ter se apropriado quando ele tomou o clã lá no capítulo 191 do Jujutsu Clássico, né? Foi dia 3 de novembro de 2018, né? Ele deve ter enfiado tudo no banco dele, né? Alguma coisa assim, provavelmente, né? Ou então deve estar tudo perdido para a Sociedade Jujutsu, né? De 2087, né? O inventário do clã Zenin, ele deve ter ficado na mão do clã Gojo, né? Que deve ter ficado com o primeiro... A Maki, ela fala, né? Que ela ia entrar no armazém e tudo mais. Então deve ter ficado com ela. E aí depois que eles foram dominados pelo clã Gojo, né? E o clã Gojo não usa porra nenhuma, então tá praticamente perdido também o inventário do clã Zenin, né? E nesse capítulo, rapidão, tá? Nesse capítulo tem um servo do clã Kamo que tem mais de 150 anos, né? Esse velhinho aí tem mais de 150 anos, enquanto esses bosta aí eles não duraram 80 anos. É muito estranho essa porra, é muito estranho. A segunda informação é que o clã Gojo, ele tomou posse, né, das técnicas da galera e ele tá o tratando como arma, né, igual na época do Satoru, né. Lembram daquela entrevista do Geg, que ele responde 33 questões sobre o Gojo? Ele diz, né, que o Satoru ele foi separado dos pais e esses pais receberam um pagamento, né, compensação, né. O clã Gojo proibiu as 10 sombras, galera. Ele proibiu as 10 sombras. Aí o cara não tem permissão para invocar o Shikigami dela, né? Ela só pode usar as habilidades de um grupo seleto de Shikigami, pelo que eles disseram, né? E no caso dela, só os cães praticamente, né? Porque se ela não pode invocar o Shikigami, ela nunca deve ter domado nem o sapo, que precisa invocar os cachorros para domar o sapo, né? É na ordem. Então, é na ordem correta, né? Eles escaparam uma das técnicas mais poderosas da história, né? Será que ela fazia uso do Mar de Sombra, pelo menos, né? A gente vê que ela conseguiu entrar na sombra do Mahoraga, né? Então talvez ela soubesse usar o Mar de Sombra, pelo menos, né? E como dá pra invocar o Mahoraga em qualquer nível, né? Eles mantiveram ela como arma. Então tava usando ela como arma esse tempo todo, né? Ela não tem expansão de domínio. Não tem, não, né? Não tem. Mas por que essa proibição, né? Qual é, né? O que aconteceu na geração entre o Yuta e a Yuka pra levar o pessoal a querer proibir as 10 sombras? Não faz sentido. Será que foi algum acidente com o Iori Okotsu? Ou foi pura pilantragem no clã Gojo? Faz sentido. A falta de rosto do clã Gojo piora a situação, né? Porque quem foi que fez isso? Tipo, aqueles mesmos velhos que o Gojo matou, será? Que tomaram essa decisão, mas eles não eram velho, não sobrou nenhum velho. Quem foi que fez isso? É muito estranho isso aqui, né? Não faz sentido nenhum. E se eles pensarem, né, igual a gente, né, daria pelo menos para especular que não ia mais ter os 6 olhos, né? Eles iam ficar sem os 6 olhos, e aí eles adquiriram uma técnica poderosa igual as 10 sombras, né? Que não tem limite de usuário, diferente do... Para eles ter as 10 sombras seria muito mais prático, seria muito mais poderoso, né, do que ter os 6 olhos, né? Que você pode ter mais, né? Ter mais de 10 sombras ao mesmo tempo. Eles deveriam ter tratado como bênção, né? Como uma bênção, né? Mas faz sentido nenhum eles quererem capar as 10 sombras, assim, é muito estranho. Isso é algum protecionismo imbecil que capou a própria sociedade Jujutsu e o planeta no processo, né? Aparentemente, né? Eu não tenho nem como chamar isso aqui de protecionismo cultural, porque a cultura deles não se produz nesse caso, né? Eles estão protegendo o quê? É muito estranho isso aqui. E os clãs que se reproduziam, a Maki matou. A Maki e o Kenjaku matou, né? Os caras que tiveram muitos filhos, né? A Maki e o Kenjaku mataram. Continuando, né? Olha que merda. Abre aspas. Considerado impossível de domar, porque nenhum feiticeiro na história foi capaz, e excluindo o Ryomen Sukuna, fecha aspas, né? Eles desistiram de domar o Mahoraga. Não é possível, né? Que eles não tenham nenhum departamento de pesquisa e desenvolvimento de Jujutsu. Só precisa de uma expansão de domínio com poderio suficiente para destruir o Mahoraga, né? E aí eles teriam uma das armas poderosas da história. Era para Yuka ter tido aula de barreira desde bebê. Era para ter treinado com artefatos mais poderosos do armazém, essas coisas, né? Talvez uma arma poderosa o suficiente conseguisse derrotar o Mahoraga. A gente não sabe o que a lança invertida faria contra o Mahoraga, né? Se desconjurar ele à força
será que conta como ter derrotado ele? Não dá pra saber, né? Se eles consideram os membros descartáveis, né? Assim, realmente considerar os membros descartáveis, seria mais viável eles investir nas 10 sombras, né? Em vez de capar. Tipo, você fazer vários clones dela, sei lá. Ou catar os óvulos dela, né? Manda fazer um monte de outros clones e tudo mais dela. Seria muito mais viável eles investirem nisso, que é uma arma poderosíssima pro clã Gojo. Se eles realmente querem poder, né? Querem mais poder, assim. Mas parece que eles realmente estão capados, né? Estão querendo se capar. É muito estranho isso aqui. É autodestrutivo essa porra, né? Mas isso é a prova, né? Que os feiticeiros do clã Gojo aparentemente são todos buchas, né? E o Jujutsu deles é ultrapassado e as políticas deles são antiquadas pra cacete, né? Mais antiquados ainda. É muito estranho isso aqui, né? Tem que ver também quando essa proibição entrou em voga, tá, galera? Se o Megumi já estava proibido de usar as 10 sombras, será? Mesmo com o Shikigami Sbate destruído, ele ainda poderia fazer as fusões, né? E a expansão de domínio dele também. Eu espero que ele tenha completado a expansão de domínio, né? O negócio do Megumi era o contrário, né? Ele aprendeu a parte mais difícil, que era manifestar o domínio inato dele, né? Ele só não sabia fazer a barreira, fechar a barreira, né? Essa era a parte mais difícil. A parte mais difícil ele conseguia fazer, coisa que nenhum outro humano conseguia fazer, né? Que era expandir o domínio inato dele no chão, aparentemente, sem a barreira, né? E a parte da barreira que os outros conseguiam fazer, ele não conseguia fazer. É muito estranho isso aqui, né? Será que eles esperaram o Yuta morrer pra fazer isso? Eu não acredito que o Yuta deixaria eles escaparem a neta preferida dele. É muito estranho isso aqui, né? Essa proibição deve ser recente, isso aqui, né? Talvez com a chegada dos alienígenas eles devem ter perdido o poder político, talvez, né? Já que o Sami foi alçado ao cargo de ministro. Porque pelo que o Bucha lá tava falando, ele meio que dá a entender, aquele cara lá do primeiro capítulo, ele meio que dá a entender que os governos já sabiam da existência de alienígenas, né? E aparentemente os Simurianos não eram os primeiros a terem chegado à Terra, né? Eles foram primeiro lá na área 51, né? Então deve ter tido algum tipo de comunicação antes. Talvez, né? Não sei. Mas como o Sami foi alçado ao cargo de ministro, né? Ele estava lidando com a burocracia que era dos 3 clãs e tudo mais, aí eles desenganaram ele, né? Aproveitaram pra nem tentar salvar ele, né? Essa menina médica não é confiável, né? E a Miyaguni provavelmente é uma Gojo, né? É uma Gojo misturada com a família da Meimei lá, né? Então 100% duplo, né? 200% não é confiável, né? E com o Sami fora da jogada, ele é a líder agora, aparentemente. O desgraçado tava só esperando o Yuta bater as botas. Provavelmente, né? E o Yuji não forma com esses desgraçados, né? Provavelmente por isso que ele saiu também. Deve ter alguma coisa aí, né? Mas de qualquer jeito, né? Foda-se o clã Gojo. O narrador, seja lá quem for, né? Deve ser o Yuji, talvez, né? Ele diz que as pessoas envolvidas no ritual do Mahoraga são Yuka Okotsu e Dabura Karaba, né? E Yuka Okotsu já tá em animação suspensa, né? Ela já morreu, aparentemente, né? Ela não tava conseguindo andar e pulou do avião, né? Será que ela morreu por causa do... É estranho isso aqui, né? É estranho isso aqui, porque até quando ela caiu nas sombras do Mahoraga, ela ainda tava usando Jujutsu, porque ela precisa usar Jujutsu pra entrar nas sombras, né? Então ela tava usando Jujutsu ainda. Aparentemente ela morreu depois que ela caiu nas sombras, né? O Regis, ele não conseguia respirar dentro da sombra do Megumi, né? Mas a gente não sabe se o Megumi em si, ele precisaria prender a respiração, né? Eu não vejo vantagem se o próprio usuário não puder navegar normalmente dentro das sombras, né? Então é estranho isso aqui, talvez. Mas talvez ela tenha... O Sukuna ficava dentro da sombra do Mahoraga também, porra. Ele ficava prendendo a respiração o tempo todo. O narrador explica, né, que o ritual não vai acabar até que o Mahoraga ou o Dabura, né, eles morram, né? Mas de qualquer forma a Yuka vai morrer de qualquer jeito, né? É estranho isso aqui, né? É estranho isso aqui. Por essa mentalidade estranha que a gente tá vendo agora do clã Gojo, é capaz do Satoru realmente ter destruído a lança invertida, né? Afinal ele era um Gojo, né? Afinal de contas. Muito estranho isso aqui. De volta pro combate, né? O Mahoraga, ele termina a primeira adaptação, né? Esses bastões de luz, eles não vão funcionar mais, né? Ele quebra com os dentes agora, os bastões de luz, né? Essa adaptação é em área, aparentemente, tá? Porque os outros bastões, eles quebram junto, né? E não foi o Dabura que desligou a técnica, porque ele mesmo fica surpreso, né? Quando o apoio quebra, né? E os bastões de luz, aí ele tem que flutuar, né? O Mahoraga vai pra porrada, né? Mas não causou muito dano no Dabura, não, né? A Yuka, ela não usou o pacto de mostrar a mão, igual o Megumi fez contra o Haruta, né? Ela não fez isso, né? O Mahoraga que o Megumi usou contra o Haruta e que acabou lutando contra o Sukuna, estava bufado pelo pacto de mostrar a mão. Tá? Ele explica tudo, ele faz questão de explicar tudo, né?
o negócio dela aqui era o pacto de apostar a vida, aparentemente, né? Será que foi isso? Na hora que ela caiu na sombra, ela usou o pacto de apostar a vida, e por isso que ela morreu automaticamente? Não sei, né? É muito estranho isso aqui, né? O Dabura, ele acerta uma Horaga com um canhão de luz, né? Dessa vez uma rajada, né? Mas nunca cauterizou, galera. Então parece ser um raio concursivo, né? Tipo os raios do Ciclope, será? Né? Mas o Mahoraga ele consegue desviar, né? Ele consegue desviar e só acerta ali do lado, assim. Ele pega ali no... É o mesmo lugar onde o Tsurugi é sempre acertado. É sempre acertado, né? Parece o dano que o Toji tomou do rosto também, né? Parece o mesmo lugar, né? E aí vem mais uma adaptação, né? Tem uma cena estranha aqui, tá? Que o Dabura ele pega um apartamento, né? E ele joga em cima do Mahoraga, né? Pelo buraco que ele abriu com o canhão de luz anterior, né? E aí o Mahoraga ele segura, ele destrói o apartamento, né? Segura e destrói assim, só flexionando os músculos, né? O Megumi ele tancou um elefante nas costas, galera. São tipo umas 7 toneladas, né? Um apartamento ia pesar umas 15, umas 20, né? Então esse Mahoraga aí tá bem fortão, né? E dá pra ver o quanto que o peso das porradas que o Dabura tá tancando, né? Entre aspas, né? Só que aparentemente não tá causando muito dano no Mahoraga não, né? E a gente vai pra cabeça do Dabura, né? E ele pensa, né? Abre aspas, a invocação de um organismo espiritual. Dada a natureza dos espíritos amaldiçoados, parece que esses organismos espirituais são uma forma de vida formada exclusivamente da energia amaldiçoada da Terra. E isso não é uma marionete indestrutível, feita para lutar no lugar de um feiticeiro. Ele tem algo mais, algum tipo de habilidade. Fecha aspas, né? Os Deskunta eles não têm Shikigami, né? Aparentemente, ele tá tratando como um ser vivo, né? É um organismo espiritual, né? Ele tá tratando. Eles não têm Shikigami, aparentemente, né? São esses seres feitos completamente de energia amaldiçoada, é algo novo pra ele, né? É estranho isso aqui, é estranho. Eles nunca tiveram a noção, eles conseguem manipular a energia amaldiçoada, eles nunca tiveram a noção de fazer um Shikigami? Achei que é algo comum aqui, né? Pro imaginário da Terra, né? Ah, muito bom, né? Muito bom. O Dabura ali não é estudioso que nem o Sukuna, né? Mas ele tá intuindo bem, né? Tá intuindo bem. E aí ele chega mais perto, né? Dá pra ver, ele chega mais perto pra examinar o Mahoraga melhor, né? E aí eles entram em combate, né? Super rápido, né? Dessa vez o Dabura, ele usa vários canhões menores, tá? Mas mirando na cabeça, né? Ele destrói toda a parte superior do torso do Mahoraga, né? Parece que esse ataque ele foi instantâneo também, tá, galera? Ou foi muito rápido, né? Porque quando a gente vê de um lado, né? O ataque já conectou. Já tá dentro do Mahoraga, né? Aí explode, né? Quando a gente vê os canhões, eles já acertaram o Mahoraga, né? Eles destruíram o torso do Mahoraga, mas o chakra Dharma ele continua intacto, né? A gente não sabe se essa roda ela pode ser destruída, né? Eu vi uma galera zoando, né? Que no momento que o Dabura ele pega na cabeça do Mahoraga, né? Ele desrodar a roda, ele roda a roda ao contrário pra desfazer as adaptações, né? E aí, mais uma vez, né? Roda mais uma vez, mais uma adaptação, né? E já regenera o Mahoraga inteiro, né? É estranho isso aqui, porque ele deve as pernas que sobraram, elas caem no chão e aí ele regenera. Ele regenera da cabeça para baixo, ou ele regenerou das pernas para cima e conectou com o chakra Dharma de novo, né? Isso aqui, né? Nesse mesmo instante, né, o Dabura ele pula pra cara do Mahoraga, ele agarra as asas do Mahoraga na cabeça, né, e ele planta os pés na cara do Mahoraga, ele atira um canhão com os pés, né, mais uma vez destruindo a cabeça do Mahoraga, né, e aí corta pra visão de fora da luta, né, e a gente vê como eles estão lutando pela cidade toda, né, dá pra ver o mesmo canhão sendo atirado várias vezes, né. E isso forma o que parece ser letras nos prédios, né? Parece ser umas letras, ele parece uma palavra, né? Eu procurei no Twitter e eu não achei nenhum consenso nisso, tá, galera? Eu só vi umas piadas, o pessoal escrevendo umas frases estranhas, né? Nessa letra aí, né? Parece que tá escrito monstro, tá? Parece que tá escrito monstro em japonês. Quem tiver alguma ideia, deixa aí, né? Mas se for uma palavra mesmo, é um negócio bem canastrão mesmo. Mas o módulo Jujutsu módulo tá cheio de canastrícia, né? Tem esse comentário também da Latin, tá? Sobre a técnica do Dabura. A técnica de luz, ela é uma homenagem ao Kizaru, né? O Kizaru de One Piece, né? Parece que o Gege é fãzaço do Kizaru, né? Então os efeitos é tipo uma homenagem, né? Os efeitos são parecidos mesmo, é copiado do Kizaru, né? Aí o narrador, ele manda, né? Que a habilidade do Mahoraga é de se adaptar a qualquer fenômeno, né? E o Dabura, ele chega à conclusão de que essa coisa tá se acostumando, né? Com a técnica dele, né? E essa luta fica por aqui, né? Aparentemente é o que teve disso no capítulo, né? Parece que o Dabura tá voando, né, galera? Ele consegue voar. Será que ele usa umas plataformas de luz pra ficar em cima, tipo um Quincy?
Como é que o Dabura voa? Ele pisa, será? Igual o Sukuna, a mesma coisa do Sukuna e do Toji, que o Toji fazia? É estranho isso aqui, né? Como é que ele tá voando? Agora, né, vamos pro Maru contra o Tsurugi, né? O Maru, ele faz o primeiro ataque, né? E o Tsurugi, ele defende, né? E ele fala, né? Eu não sabia que tu sabia usar espadas, né? E aí o Maru responde, né? Essa espada era do Cross. O Maru, ele tá ressentido com o Tsurugi, que isso aconteceu com o Cross? Porra, que é isso, velho? Que é isso? Que o Tsurugi não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. E essa merda só aconteceu porque o cara tava fazendo coisas esquisitas com a maldição lá no escuro, né? Sem explicar pra ninguém, né? Foi salvo e atacou o Yakumaru. E o Yakumaru se fudeu. Aproveitando, né, que as espadas estão se bloqueando, né, o Tsurugi ele raspa a Honoyagi na lâmina da espada do Cross, né, para fazer faíscas, né. Ele usa essas faíscas para fazer tipo um Getsuga Tensho de fogo, né. Mas o Maru, ele apara, né, e ele manda a Honoyagi pro lado, né. Enquanto o Tsurugi tá com a postura quebrada, ele tenta atacar as pernas do Tsurugi, né, mas o Tsurugi ele já aparece na frente, de frente para ele, e ele empurra ele para trás, né. Ele apara e empurra o Maru para trás. Aí o Maru pensa. Então esse é o Tsurugi. Descartando a energia amaldiçoada e uma técnica inata, ele ganhou uma habilidade física imensa através de uma restrição celestial. Qual a diferença entre o reforço corporal com energia amaldiçoada e as habilidades físicas de alguém com restrição celestial? Devido à ausência de energia amaldiçoada, os movimentos de um restrito não podem ser lidos pelo fluxo de energia amaldiçoada. E aí ele pensa, né, de novo, que problemático. Até que eu me acostume, cada ataque se torna uma emboscada. Tem uma cena muito boa aqui, tá? Da velocidade do Tsurugi, que ele consegue cortar o rosto do Maru, né? Ele consegue cortar o rosto rapidão, né? Fazer um cortezinho, né? Mas fica a dúvida, né? Ele não tem nenhuma energia amaldiçoada mesmo? É tipo o Toji? É zero energia amaldiçoada? Ou é tão pouco que não faz diferença, né? Já que ele não tá usando para reforçar o corpo, né? Nesse caso, é que a gente não sabe, né? A gente não sabe. Pelo que visto aqui, parece que não tem nenhuma. Parece que é tipo o Toji, né? Mesmo. Enquanto o Maru tá caído para trás, né? O Tsurugi ele consegue embanhar a Honoyagi, ele saca e ele manda um Getsuga Tensho de fogo de novo no Maru, né? E nisso, enquanto o Maru tá reagindo ao Getsuga Tensho de fogo, ele ataca com a estocada por dentro do fogo, né? Mas o Maru ele consegue aparar, né, o ataque, a estocada com a espada, né, com a Honoyagi, e ele manda a Honoyagi pro teto, né? Mas o Tsurugi ele já pega no ar, ele pega a Honoyagi do teto, né? E ele pega de volta e ele acerta um corte por cima da cabeça, assim, né? Com toda a força, né? Mas o Maru ele consegue se defender, né? Ele consegue se defender e enquanto isso ele pensa, né? Além disso, o Tsurugi está manipulando a energia em sua arma para fazer técnicas. Eu pensei que ferramentas amaldiçoadas eram só para compensar a falta de energia amaldiçoada, mas agora eu entendo. A energia amaldiçoada das ferramentas não esgota. É claro que isso vai depender do grau da ferramenta. E o modo como o Tsurugi encara o combate com Jujutsu é completamente diferente de outros feiticeiros. O ataque do Tsurugi ele consegue derrubar o Maru, né? Mas o Maru não tá nocauteado, ele só tá pensando na situação, né? Ele fala que ele consegue entender agora qual era o que o Dabura tava pensando, né? Sobre o que aconteceu com os irmãos dele e tudo mais, né? No caso da irmã do Dabura e tudo mais, né? Como é que ele tá sem saber o que fazer agora, né? E o Tsurugi ele manda, né, que é só o Dabura que precisa sair, né? Parece que o Tsurugi ele tá tentando fazer um pacto vinculativo com o Maru, né? Já que o objetivo é salvar Yuka, né, não vencer, né? Ele diz, né, que o ritual do Mahoraga ele não deve ter um alcance além do planeta, né? Então é só o Dabura voltar para Simura que o ritual vai ser anulado, né? E o Mahoraga vai ser desconjurado. Talvez ele esteja contando que ela só morreu no começo da luta por causa do pacto de apostar a vida, tá? Eu acho que é isso aqui, né? E aí quebrando o ritual do Mahoraga, o pacto dela ia ser anulado, né? E ela ia voltar à vida. Talvez seja isso, né? Pelo menos por um tempo, né? Eu espero que esse seja o plano, né? Mas mesmo assim, alguém ia ter que buscar ela, né? Porque ela ia ser ejetada da sombra, né? Alguém ia ter que buscar ela lá. Será que ela tá no meio das crateras de Tóquio? Espero que ele tenha um plano para isso, né? O Maru ele diz que o Dabura ele nunca vai retornar para Simura, porque ele mesmo está incluído na maldição da irmã dele, né? Então mesmo que só ele retorne para perto do alcance da maldição, ainda é arriscado demais, né? Ninguém sabe de porra nenhuma, nenhum deles tem noção do que está acontecendo, né? O Maru até fala da corda negra, né? Mas ele fala que agora não tem mais tempo, né, para isso, né? O Sami tá morto, porra. O Sami tá morto. Se pá, aquela Miyaguni até vai matar ele. Vai no hospital matar ele. Ela quer ficar no comando? Certeza. Vai sufocar ele com o travesseiro, né? Se pá assim.
O Tsurugi ele não dá ouvidos, né? E ele aposta, né? Ele aposta que se ele vencer esse duelo é pro Maru sair do planeta, né? Parece realmente que ele tá querendo fazer o Maru aceitar um pacto vinculativo, né? E ele desafia o Maru com a função de guerreiro dele, né? Ele fala, você é um guerreiro, não é? E aí ele casta o domínio simples Madara, né? A postura defensiva, né? E ele faz a postura defensiva. Essa postura defensiva, como é que ele vai se defender de um ataque com essa postura defensiva? Ele castou o Madara e ele ficou lá, né? Desse jeito, né? Como é que ele vai sacar a espada assim, né? Eu não sei, né? E nisso, né? O Maru tá pensando em tudo que aconteceu até agora, né? E ele chega à conclusão, né? De que ele não quer mais que ninguém se machuque, né? Ninguém se machuque, ninguém morra, né? Essa cena é estranha pra cacete, né? E parece que ele já ia desistir da luta, né? Desistir da luta, pelo menos. Por quê? O alcance do negócio é só no planeta, né? Mas a nave, a Naonax, ela não fica no planeta, ela fica em órbita. Então não poderia o Daburá simplesmente voltar para a nave que é fora do planeta, está em órbita do planeta, e aí quebrava o ritual do Mahoraga? Não poderia fazer isso? Não sei, né? Poderia, eu acho que poderia sim, porque em órbita não é dentro do planeta, porra. Mas voltando a essa cena estranha aqui, né? O olho da testa do Maru, ele fala com ele, né? Ele vira para olhar e ele fala: e você tem a audácia de se chamar de guerreiro? Você se atreve a desrespeitar Tsurugi? E o Maru, que ele tava para desistir aparentemente, né? Ele muda de ideia, automaticamente, vira assim, é tipo uma chavinha, vira, né? E ele fala, né? Muito bem, então não vou mais me conter, eu vou lutar para matar agora, né? Por favor, não morra, ele fala pro Tsurugi, né? E o mundo vira de lado, estranhaça, né? E o chão onde ele estava, ele vira 90 graus, tipo 90 graus, né? E o Tsurugi, ele começa a cair do lado do chão, né? Mas os prédios ao redor, eles já estão na orientação normal, né? Então, aparentemente é só o Maru e o Tsurugi que mudaram de ângulo, né? É estranho que só. E aí o narrador fala, né, que a técnica de Maru e Cross é caos e ordem, né? E o Maru, ele faz a cara fatídica do Gojo, galera. A cara do Na Adwen. Ele faz a cara do Gojo, né? E tem uma nota do editor aqui, né? Que é Discord e acorde, né? Pessoalmente, né? Isso aqui seria discordar e concordar entre pessoas, né? Seria discordar e concordar, né? Mas já vi na literatura, tá? Esses termos sendo usados como comércio, outra coisa de comércio, né? E aí o correto seria acordo e desacordo, né? No sentido transacional, né? De negócios, né? É o tipo pacto, né? Pode ser tanto o pacto que pode ser referência, né? Tanto ao pacto que o Tsurugi quer abrir com o Maru, o pacto que o Dabura fez com o líder do Deskunter, né? Ou talvez o pacto que o Maru tenha com esse olho dele, né? Pode ser alguma coisa assim, né? O olho se comunicou, né? O olho se comunicou em algo parecido com o Reino das Maldições. Parece pra caralho, tá? Com o Reino das Maldições aqui, né? O que é esse olho, né? Tem uma voz de comando, parece que ele é o chefe, né? Tipo o fiscal do Maru, né? É tipo será que esse olho é um resquício do Kalian que nomeou ele como guerreiro? O Kalian, ele bota tipo um pedacinho do núcleo de maldição dentro de cada guerreiro. E ele consegue conversar com eles, será? É tipo um backup da consciência deles, talvez? Do jeito que ele olha pro Maru, parece que ele é independente, galera. Parece que ele é independente, né? Ou pelo menos ele tem a capacidade de ser independente, né? Só que por causa desse acordo deles, ele escolhe não atrapalhar, né? Mas a gente já viu que ele consegue tomar o corpo, né? Se qualquer coisa ele consegue tomar o corpo, né? E lutar sozinho, né? Talvez a condição seja cumprir os deveres de guerreiro, né? E os Simurianos sempre apostam tudo num X1, né? Então parece que aparentemente vem desse olho, né? Esse instinto vem desse olho, é a regra do olho, né? Pode ser influência do olho, eu acho, né? Esse negócio me lembra coisa de Lovecraft, galera. Parece coisa de Lovecraft, né? Ou até a verdade e os homúnculos de Fullmetal. Parece ser um negócio assim, né? Eu vi uma galera especulando que era o Cross, tá? Que era o Cross que tava falando com o Maru. Mas eu não acho que não. Acho que não. O Cross não era orgulhoso com esse negócio de guerreiro, não, galera. O obcecado era o Maru, né? E a obsessão tem tudo a ver com criar maldições. Tudo a ver com criar maldições, né? Esse olho pode estar possuído por alguma maldição. Ou algo próximo de uma maldição, né? Deixem suas teorias aí. Quanto à técnica deles, parece ser duas técnicas, tá, galera? Parece ser duas técnicas separadas, igual o Dabura, né? Na situação do Dabura, eu vi comentários de tradutores falando que estava separado em parênteses, né? Então são duas técnicas diferentes. Não tinha como traduzir como uma técnica só, porque estava separado em parênteses, né? Com a técnica dos gêmeos, parece ser o mesmo caso, tá? Mas só no oficial em inglês está como duas técnicas separadas. As outras três traduções que eu tenho aqui tá como uma técnica só. O nome também varia, olha só, é caos e ordem tudo junto, né? Caos e harmonia separado e caos e harmonia tudo junto, né? A tradução da Eleven Scans, ela
tem uma nota do editor diferente também, ó, olha só. O poder do espaço no ataque, entre aspas, né? Esse é a nota do editor que tá lá, né? Talvez não faça diferença, tá? Com esse negócio técnico na obra, mas eu tô curioso sobre a fisiologia dos Simurianos, né? Principalmente dos gêmeos idênticos, né? A gente não sabe como é que funciona. Os dois têm duas técnicas, ou é uma técnica de um, uma técnica do outro, mas como eles são ligados, ele consegue usar a técnica do outro. A gente não sabe, né? A gente não sabe isso aqui, porque a pessoa que usou... A gente nunca viu o Cross usando a técnica dele. Ele só viu o Maru. O Maru usou a técnica deles, usou a harmonia no começo. Foi ele que fez a nave com a ajuda do Cross, entendeu? Mas era ele que estava ativando a técnica, né? Então a gente não sabe, né? A gente nunca viu o Cross usando. Mas eu não gostei dessa técnica não, galera. Eu não gostei não, parece mentirada, né? Vai começar a mentirada agora, né? Tipo, vai ser o que o Gag quiser, né? Essa é tipo a técnica preferida do roteirista, né? A técnica que faz qualquer coisa, né? O velho da primeira série, ele tinha razão. É uma técnica que desafia a lógica, né? A harmonia e entropia. A harmonia e entropia soaria melhor. Soaria mais maneiro pra gente, né? Só que não deve ser a tradução literal, né, do negócio. Parece que vai ser caos e harmonia mesmo, né? Como é que caos e ordem, ou harmonia, fizeram uma nave, porra? Faz sentido isso, não faz sentido isso. É um negócio sensorial, parece, eu não sei, estranho pra caralho isso aqui, né? E se a técnica já tem os dois extremos nela, embutido, então nem precisa de reversão de feitiço, né? Mais uma vez a gente não vai ter reversão de feitiço. Será o momento de usar reversão de feitiço, porra? Reversão de feitiço, né? E parece que ele escolhe, né, o que vai afetar ela, né? O que a técnica vai afetar, né? Porque só afetou ele e o Tsurugi. Só afetou ele o Tsurugi, né? Primeiro afetou o Tsurugi, pelo que a gente viu, né? Porque o Tsurugi ficou caindo do chão, né? Mas eu não gostei não, galera. Tem tudo pra virar técnica de roteirismo descarado, isso aqui. Eu não confio não, eu vou ficar de olho, né? Pelo menos que tenha um visual maneiro. Se vai ser roteirismo, pelo menos que tenha um visual maneiro, né? Mas eu tô confiante no Iwasaki aí, né? No Iwasaki, né? E porra, interrompeu o Madara de novo, caralho. Interrompeu o Madara de novo. Eu queria ver o que o Madara faz de novo, porra. Da última vez ele não chegou a usar, né, o poder do Madara. Ele só usou a parte pra usar como alvo, né? Pra garantir que o ataque acertasse, né? Então a gente não viu o que esse Madara faz, né? Mas é isso, né? Esse é o capítulo, né? Caos e ordem. Caos e ordem. Em português tá caos e harmonia, né? Caos e harmonia. Mas esse é o capítulo, né? Eu fico por aqui. Tenham um excelente feliz ano novo, galera. Feliz ano novo aí pra vocês, pra família de vocês. E até mais. Tchau, tchau.